Olá, eu sou Lenir Nunes da LN Carreira e estou aqui para entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E nesse projeto incrível que já está caminhando para o final, né? Estamos no 9º capítulo, são 12 capítulos e estou curiosa, né? O que tem feito sentido para você até então, o que não tem feito sentido até então. Que decisões você precisa tomar acerca de projetos, negócios, pessoas, enfim, que estão atrapalhando a sua prosperidade, né? O seu avanço. Essa é a proposta, né? Trazer muita incomodação, sim, trazer ferramentas para identificar o que te trava, que formas de pensar, né, que mapas mentais, que crenças limitantes te travam para você não agir e às vezes você fica nesse looping, né, sempre frustrado por se estar nessa situação, por se ver nesse contexto e não fazendo nada para mudar. Gente, uma pessoa falou assim, precisa acreditar em Deus que Ele vai fazer. É verdade, gente, é verdade. Eu acho que existe aí muito poder na oração e na nossa fé, né? Mas é bem importante a gente entender que tem um papel que é nosso, né? Exemplo clássico, né? Quando a gente pergunta para alguém assim, e aí, já se recolocou? Deus está preparando o emprego para mim. Tá, é verdade, mas você tem que atualizar teu LinkedIn, você tem que abordar as suas redes, contratar um trabalho de recolocação, enfim, o que é possível cabe a gente fazer, né? Mas eu acho que o livro, ele traz muito isso, gente, assim, infelizmente a gente fica buscando assim uma força interna, um sentimento desbravador, e não que não seja possível nós termos ou entrarmos nesse comportamento com esse sentimento, mas que algumas atitudes elas precisam ser ativadas, né? Algumas ações elas precisam acontecer para que realmente flua, né? Então assim, se tá óbvio para mim que a flor se ela não for podada, ela não vai crescer mais forte, não adianta eu pensar que vai vir um animal selvagem e vai lá e vai cortar no meu lugar. Eu preciso fazer esse papel. Dá medo? Vai com medo mesmo. Capítulo 9, ele vai falar sobre resistência. Como enfrentar barreiras internas e externas para que a gente efetivamente possa fazer esse movimento do coloque um ponto final, né? Então aqui, coisas que acontecem quando você muda ou quando você não muda, né? Esse sentimento de fico assim meio paralisado, mesmo quando sei que é bom continuar, não sei porque eu não faço o que sei que eu tenho que fazer. Né? Tá tão claro para mim que eu tenho que tomar essa atitude, né? Primeiro, os desejos incompatíveis, né? Então, o problema às vezes é que eu quero mudar, quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Até o autor ele traz a palavra assim, eu não posso coexistir. Por exemplo, eu quero trabalhar nessa mesma velocidade que eu sei que eu vou ter um baita crescimento de carreira, mas eu quero cuidar dos meus 2 filhos também. Não! Veja, não é abrir mão de uma coisa em detrimento de outra, mas é entender que uma fase da sua vida não será tão acelerado aquele crescimento do que em outra fase, né? E eu vejo, gente, eu vou pegar a maternidade, que é um contexto muito próximo da minha realidade, né, por ter 2 filhas, perceber que tem algumas mães que elas não entenderam que agora elas são mães. Então, elas vão precisar abrir mãos de alguns hábitos ou alguns comportamentos tão frequentes ou de algumas expectativas delas em relação à carreira, em relação às relações, enfim. Elas vão ter que baixar a régua, talvez, para poder não surtar, né?
eu cito muito como exemplo, assim, eu gosto muito de ler, né? E por mês eram 3, 4 livros, fora as leituras técnicas que a gente tinha que fazer do trabalho. E assim, quando eu me tornei mãe, eu comecei eu ficava feliz se eu conseguia ler 2 páginas, né? O frente e verso de uma página. Ou às vezes um capítulo apenas. Eu precisar entender que aquele é um ciclo, é um outro momento, né? Então, é bem importante pensar aqui, ó, desejos incompatíveis que o autor traz, tá? Quero manter a equipe em movimento, mas não desejo lidar com o conflito que isso vai gerar. Quero manter todo mundo numa boa velocidade, mas, nossa, tem uma conversa difícil para cobrar resultado? Não sei se eu tô afim, né? Quero comer todos os brownies e também caber no meu jeans. Quero as mesmas margens de lucro que precisamos, mas também gosto da velha linha de produtos com margens menores, né? Ou quero alguém de alto desempenho nessa posição, mas também as habilidades pessoal da Suzy. Aqui é um exemplo de que ele precisa trazer performance para o time, mas tem uma pessoa há muito tempo no time dele que ele não quer se desfazer, né? E que pela remuneração vai ter que entrar no lugar da Suzy, né? Quero estar com a equipe regularmente, mas também trabalhar de casa. Talvez aqui, gente, vai ser possível quando tiver o teletransporte, né? Enfim. Quero ser a pessoa de maior desempenho na empresa, mas também permanecer em casa com os meus filhos. Ajustar expectativas. Quero passar mais tempo com os meus amigos, mas também me dedicar ao meu casamento. Opa! Eu casei, talvez eu precise abrir mão de um dia do futebol, ou do futebol que eram 2 dias na semana, para me dedicar agora para esta pessoa, né? Gente, não é abrir mão muitas vezes do happy hour com o pessoal do time, ou com amigos, é importante esses tempos também, mas eu entender que aquilo não é mais às sextas-feiras e nem todas as sextas-feiras, por conta do meu novo momento, né? Quero conseguir mais em relação a meus objetivos, mas também mais tempo livre. Quero investir meu dinheiro, mas eu quero também ter um carro zero, né? Esses dias eu vi uma postagem do Thiago Nigro assim, ó, não adianta ter um relógio de 50 mil e só 10 mil investidos, que seja o inverso. Não adianta ter um carro de 300 mil e só 50 mil investidos, ou às vezes nada investido. Parte da maturidade é chegar a um ponto onde podemos abrir mão de um desejo para ter outro. A mente imatura quer tudo, né? E aí a reflexão de qual deles me dispõe a abrir mão para ter o outro. Gente, com apego, sem resultado. Tá? E aqui, gente, ele traz realmente um exemplo, né, de um executivo que o próprio Henry acompanhava, né? Ele tinha uma capacidade de não se apegar a nenhum resultado particular. Ou seja, uma pessoa pode cortar preços ou executar qualquer outro movimento correto apenas se está livre e não presa a determinada meta com as margens de lucro. E aí, gente, assim, ó, trago aqui vários exemplos, né? Mas assim, puxa, eu tenho uma indústria têxtil, né? Eu iria fechar com um resultado bom, nosso EBITDA positivo, mas aquela área lá que não dá resultado, vamos manter ela mais um pouquinho, né? Ou quero atender todos os públicos da minha consultoria, mesmo tendo muito claro que o meu perfil ou o meu retorno está em determinado público, mas como é que eu vou dizer não para aquele cliente que quer tanto a minha ajuda para uma posição que eu não tenho expertise? Não dá, né? Não dá para eu me posicionar no mercado fazendo de tudo um pouco. Ou eu vou me posicionar, com certeza, mas como aquele que não tem foco, que não tem expertise. Isso é poder, o poder de não fazer algo destrutivo porque você está tão livre da necessidade de qualquer resultado que não se sente forçado a fazer escolhas erradas. E aqui, gente, talvez eu acrescento aqui, você está tão livre da necessidade ou
da não preocupação de ser julgado, né? Puxa, por que ela vai abrir mão daquela relação, gente? Nossa, olha que pessoa ingrata, né? E aí todo mundo vai falar. Todo mundo ou não, parte das pessoas vão falar. Mas assim, ó, não, eu não quero. Eu não preciso. Ou isso é tóxico para mim. Né? Não é possível ter tudo. E você tem de ser capaz de encarar certas perdas e podas se quiser ser livre para fazer a coisa certa. Se não, puder, ficará paralisado, né? O C.S. Lewis traz uma frase que eu já devo ter trazido aqui no primeiro ou segundo podcast, né? Que eu não posso ganhar presente se eu tô com as minhas mãos cheias de caixa de presente. Eu preciso me livrar, né? Se há um padrão destrutivo no relacionamento, por exemplo, tende-se a assumir uma posição para finalizá-lo e se recusa a isso por medo que a outra pessoa vá embora. Então você está travado, né? E conversas difíceis, né? Talvez a outra pessoa queira ir embora e talvez seja a hora de ela ir embora, né? Que determinado resultado você dispõe a sacrificar para realizar sua visão de futuro, né? Várias reflexões a gente vai trazer aqui no capítulo 9, perguntas que você pode, talvez, voltar o vídeo e anotar essa pergunta e tentar se responder. E talvez não vai ser a primeira vez que você vai ter a resposta, talvez seja a segunda. Mas permita essa reflexão. Internalize ou intencionalize essa reflexão. Né? E aí ele traz aqui um exemplo de um amigo que ele tem um amigo acumulador que ele começa a confrontar esse amigo. Há quanto tempo você não usa essas coisas? Então por que não se livra delas? Né? Então, joga isso fora? Não joga. Essa foi não sei o que. E ele traz alguns exemplos aqui. Eu preciso guardar porque isso foi uma lembrança. Circular, gente. Circular. E olha que interessante, o pensamento que mantém seu amigo como acumulador é algo semelhante a: eu gosto dessa coisa, eu vou sentir tanta falta dela se sumir. Com certeza é para isso que serve a memória, então você não tem de guardar tudo. Tanto eu posso precisar disso, como ou sentir falta disso. São exemplos de pensamentos terapêuticos que fazem me manter nisso, né? Então, a mentalidade do acumulador não se manifesta apenas em garagens, mas nos negócios e na vida das pessoas também. Vou, gente, pegar essa questão do acumulador, né? Tem gente que fica 3, 4 anos com uma roupa no guarda-roupa porque um dia vai voltar a emagrecer e vai usar, né? E assim, não dá espaço para nova, de ser abençoado em usar coisas diferentes, né? E, gente, não é botar a casa abaixo, né? Mas refletir sobre o que efetivamente você precisa manter nas memórias, ou manter fisicamente, ou manter só nas memórias. A ideia aqui é que quando é hora de executar um final, as pessoas resistem, gerando assim uma série de sentimentos tranquilizadores que as acalmam e afastam da sensação de urgência. Né? Vou fazer isso depois, né? Na segunda eu começo. Eu vejo pessoas assim que perdem as oportunidades, gente, perdem 2 oportunidades porque não tem a questão do segundo idioma fluente. Ai, mas quando eu arrumar um emprego melhor e ganhar mais, aí eu vou investir. O problema é que esse emprego não vai acontecer porque ele não tem a questão do idioma. Às vezes eu ouvi um profissional falando assim, ele era analista de qualidade, ele trabalhava na área industrial de uma empresa e o sonho dele era ser gerente de operações, ele já mirava alto, né? E uma vez ele recebeu uma oportunidade para fazer uma palestra de 5S, fazer uma palestra básica né? E ele viu ali a oportunidade de visibilidade, né? Ele não ia pular para uma gerência, mas ele ia ser visto. Ia demorar menos para ele ser enxergado, né? E me chama a atenção que ele fala assim, eu ganhava na época, não era 3 mil reais que ele ganhava, e ele pagou R$1.000 para um amigo para preparar o material, os slides da apresentação. E todo mundo fala assim, cara, tu é louco? Tu vai pagar do teu bolso uma palestra que tu vai dar de graça dentro da empresa? Só que as pessoas não estavam enxergando ou não reconheciam a estratégia dele, né? E aconteceu o que ele queria, tá, gente?
né? Então, assim, adiar algo que possa parecer importante nesse momento, né? Se você fará isso depois, então quando será? Defina uma data. Qual é a real razão que você tem para esperar um pouco mais? Informação específica você está aguardando que seja absolutamente necessário obter antes de fazer esse movimento? Ou que evento deve ocorrer antes que você possa agir? E se não existe uma contingência verdadeira, então por que você está esperando? Né? Às vezes as pessoas falam assim, estou esperando 3 confirmações. Aconteceram as 3, mas a 4ª é importante, tá? Memória seletiva, né? Então aqui a memória é muitas vezes se enganar com os próprios pensamentos. A permissividade com seus próprios pensamentos. Eu não vou terminar com ele, porque só me vem em memória as coisas boas. Aqui ela até traz esse exemplo, porque era uma história do exemplo anterior, né? O verdadeiro João, aquele com todas essas boas qualidades, é o mesmo que continuamente frustra você com a falta de compromisso e outros problemas e características. Mas você se apega, de fato, naqueles 20% de momentos favoráveis, né? Ele te distrata, mas aquele um dia que ele abriu a porta do carro, pronto. Olha as migalhas que às vezes a gente está se permitindo, né? É uma defesa psicológica bem conhecida que surge quando alguém não consegue se afastar de uma pessoa ou coisa que está investindo. E muitas vezes, gente, a outra pessoa, ela tem essa influência negativa e ela sabe disso, né? Empresários às vezes fazem isso com empregados ou unidades de negócio. Apenas olham para o potencial ou os ótimos aspectos que apreciam e valorizam e encontram uma forma de negar a realidade, a falta de resultados dessa pessoa, a falta de habilidade dessa pessoa de se relacionar com as outras, a inabilidade desta pessoa, desse empregado, de reconhecer novos potenciais, a inabilidade desta pessoa, desse gestor dentro da sua empresa, de reconhecer novas oportunidades, ou aquela unidade de negócio que é prejuízo atrás do outro, né? Mesmo com todas as desvantagens, especialmente custos. Ficam barganhando consigo mesmos para evitar a perda. E a perda, muitas vezes, gente, é de manter alguém que não consegue, não se encaixa no seu sonho futuro para a companhia. E você sabe disso, né? A verdade é que talvez você já tenha negociado essas habilidades tantas vezes e se você já pudesse ter consertado todas até agora, tudo estaria bem. A pergunta é, quando a gente fala aqui, né, do profissional do gestor que não quer avançar, do gestor que vive lá na época da bolinha, enfim, ele não quer, né? Quando você se aproxima, né, e algumas perguntas para a gente se fazer. Quando você se aproxima da tomada de decisão, encontra-se focalizando os pontos positivos e já antecipando a perda desses aspectos? Você se esquece ou perde de vista todos os negativos ou você subestima os negativos? O paradoxo da visão integral, né? Então, você, por exemplo, ter uma visão integral pode muitas vezes te ajudar, uma visão do amplo pode te ajudar a tomar decisões, né? Vou trazer 2 aqui, né? No casamento, por exemplo, você tende a amar a pessoa como ela é, com todos os defeitos e suas imperfeições, né? Mantendo uma ligação positiva. Mas isso só acontece quando pessoas que têm a capacidade de ver o quadro inteiro e assim manter vivo o amor. Não quer dizer que não trabalharemos nas imperfeições, mas sim que são adequadas no grande plano das coisas. Então eu vou manter uma relação e todos somos imperfeitos, né? Mas quando aquilo que é imperfeito não impacta
ou eu posso tolerar isso e trabalhar ao longo da vida? Minha mãe sempre dizia assim, ó, comportamentos antes do casamento, eles serão acentuados depois. Não vai mudar. Até porque antes do casamento eu ainda estou na fase da conquista. Então, se na fase da conquista eu já não tenho boas intenções, bons comportamentos ou características positivas, só vão piorar. Então, assim, eu não consigo entender em que mundo da lua algumas pessoas ainda se mantêm, né? Como se fosse a única opção na vida delas. E mesmo que fosse, talvez ainda é a opção que não vale a pena, né? Empresas que só prosperam quando a liderança enxerga os bons aspectos, o potencial e ao mesmo tempo encara os obstáculos e os problemas que têm de ser resolvidos para fazer com que os potenciais se concretizem e essa é uma liderança madura, ver e trabalhar com o quadro de sua integridade. E que muitas vezes, gente, isso é muito comum no nosso dia a dia, de decisões difíceis em prol de um contexto que pode ser um cenário melhor. Vai ser difícil desligar aquele colaborador aqui, aquele gestor, porque eu vou ter que lidar com algumas frustrações dele, da pessoa que o trouxe, dos sponsors que manteram ele nesse período aqui com a gente, mas eu não consigo enxergar ele no futuro da companhia. Eu vou ter que lidar com tudo isso, mas o final vai valer a pena, né? Sendo realista, não é perfeito, mas o que não é tão adequado pode ser melhorado. Muitos fracassos pessoais e nos negócios advêm justamente dessa dinâmica. Cada uma das partes supervaloriza a outra, bloqueando o negativo, depois enxerga apenas o negativo e desconsidera o positivo. Uma ou ambas as partes tornam-se dispostas a acabar. Isto não é maturidade. Maturidade é ver o todo, as questões positivas, as negativas e lidar com tudo isso, né? Resistências internas também é o que vem, né, das pessoas, né? Não me refiro não só pessoas que... Acho que aqui nas resistências internas tem dois exemplos, né? Existem as pessoas que estão preocupadas te fazendo perguntas sobre: será que é o momento de mudar? Essa escolha é certa? Não, né? Porque às vezes a gente está no outro extremo, né? A gente quer a todo momento colocar um ponto final para tudo, né? E a gente também precisa se cercar de pessoas que façam algumas ponderações ou nos permitam fazer algumas reflexões. Mas essas resistências internas aqui são de pessoas, e aí eu vou trazer alguns exemplos, que têm seus motivos pessoais para você não fazer a sua mudança. Elas não estão preocupadas com o impacto, ou com o resultado, ou com o que pode acontecer depois. Não, elas estão preocupadas assim, com meus motivos, com as minhas segundas intenções ou a minha autoproteção. E aí até ele traz alguns exemplos, né? Os resistentes egocêntricos, né? Se nós mudarmos, isso significa que vou perder minha janela? Puxa, se a gente for para outro prédio, quer dizer que eu não vou mais ficar numa sala sozinho, né? Ele só pensa nele. Até ele diz que é o lobo em pele do cordeiro aqui, né? Nossa, mas se a gente for para aquele outro bairro, mesmo sendo melhor para a companhia, eu vou ter que levantar mais cedo. Ele não consegue perceber o avanço e que também vai beneficiá-lo. Não. Ele está pensando só no esforço e o que vai atrapalhar o bem-estar dele. Ele só... há finais que afetarão alguém e essa pessoa não tem o tipo de personalidade capaz de colocar seu próprio interesse e enxergar o que é bom para a companhia ou para a missão, tá? Tem os resistentes ameaçados, né? A resistência vem de alguém que está sendo pessoalmente ameaçada pelo que você está fazendo. Gente, exemplo clássico aqui. Não, se trouxer um outro gestor aqui, ele vai observar ou ele pode perceber que eu tenho gente incompetente, mas que eu quero manter, né? Então, assim, seja nos negócios ou na vida pessoal, quando você faz algo difícil, mais digno, vai fazer com que o outro se confrontem com as suas próprias vidas, né?
Ou, gente, assim, aquele executivo, aquele CEO, que ele sabe que se ele admitir um determinado confronto de um liderado, ele pode gerar um precedente que vai questionar a supremacia, né? Uma vez eu ouvi um termo que me chamou a atenção, assim, nossa, o executivo lá da nossa empresa parece a Rainha Elizabeth, imutável, né? E faz bastante tempo, tá, gente? Então, assim, inconscientemente eles pensam que se ele pode fazer isso, eu também consigo. Mas me imaginar fazendo isso me apavora. Acho que vou falar com ela para desistir. Então, ficaremos ambas confortáveis de novo, né? Então, gente, como lidar com essas pessoas, né? Tem essa e a próxima, né? A gente fala muito dos tolos no capítulo anterior, né? Agradeça, né? Por essas opiniões, por essas ajudas. E às vezes o pai da gente, né? Não, filho, mudar de trabalho, mas ponderar isso. Quando é por uma questão de carinho, por uma questão de preocupação genuína, ou quando eu vou ter que ir, né? Terceiro aqui, os não, né? Esse John Kotter, ele fala, né? Ele os contrasta com os céticos, assassinos altamente qualificados da urgência. Se não puderem minar tentativas de reduzir a satisfação com o status quo, sempre foi feito assim. Para que mudar? Né? Bom, isso aqui, gente, só acontece no livro, não acontece nas nossas companhias, tá? Eles criam a ansiedade ou raiva e a agitação de uma atividade inútil associada com o falso sentido de urgência. Então, geralmente aqui, gente, os não-nãos são aquelas pessoas que geram, né? São as pessoas que são passivas, ou são preguiçosas, ou que efetivamente têm a ausência da ambição. Ou às vezes, assim, a ambição é coisa ruim, não precisa crescer, né? Então, Kotter sugere não ignorá-las, mas lidar com elas, distraí-las e empurrá-las para fora da organização, ou expô-las ao poder do grupo. Então, assim, não é eu que estou decidindo, é o grupo que está puxando, né? Qual é a tua escolha, né? Coisas acontecem, gente, quando você muda. Para cada ação, há uma igual e oposta reação. E a gente precisa ter coragem e perseverança para continuar. E o próximo capítulo vamos examinar alguns ingredientes que ajudarão você a manter a mudança. Mas agora que você já tem uma visão global das estações, está pronto para isso e não vai se surpreender. Então, gente, até esse 9º capítulo aqui, muita coisa já pode ter te proporcionado a ação. Muitos cenários, muitas cenas temidas, né? Você já deve ter passado pela tua cabeça e talvez você já esteja no momento de materializar essa mudança. Eu não sei qual é. Você sabe qual é a que é necessária para você. E talvez até o próprio livro tenha te trazido várias situações para mudar. Mas escolha aquela que mais vai impactar a sua vida e quem está ao redor. Uma de cada vez. E, gente, pode ter certeza, na medida que você se proporcionar, se desafiar a começar, né, a colocar um ponto final numa pequena situação, você pode ir exercitando. Daqui a pouco você vai se perceber liberto de julgamentos, liberto de agir de acordo com o desejo dos outros. Não é quer dizer que você vai agora desbravar, vai pegar lá a foice e vai sair abrindo caminhos. Não! Mas você vai começar a tomar atitudes que talvez as pessoas que estejam ao redor comecem a perceber. Puxa, se ele fez, eu também posso fazer. Quantas vezes, gente? Uma pessoa pede o desligamento, nos procura, né? E depois vem mais uma indicada daquela e outra indicada daquela. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não existe vida fora daqui. E aí elas começam a perceber que o outro, além de ter mudado, ele vive melhor. Então, diferentes contextos eu também posso ter essa atitude, esse comportamento da ação. Mas é uma atitude, né? Preparados para o 10º capítulo, 11º e o último 12º.
Se esse livro tem feito a diferença na sua vida, nas suas decisões, compartilhe. Compartilhe com pelo menos mais 5 pessoas que precisem ouvir, refletir, decidir e agir. Te espero no próximo capítulo.